E aí, cambada, caso tu não conheça a carinha de psicopata, eu sou o Leandro Ilustrador. E esse é um corte do canal Academia de Arte, que tu encontra no YouTube ou no Facebook. Mas antes de assistir o vídeo, clica no gostei, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E depois, é claro, comenta aquilo que tu concorda ou discorda do assunto que a gente está discutindo nesse vídeo. Beleza? Normalmente quem desenha tem isso desde a infância, não é 100% dos casos, mas normalmente é assim. Como é que foi o teu caso no início da questão com desenho? É desde criança que tu desenha? Como é que é? É desde criança, principalmente porque a minha mãe é professora de desenho e pintura. Então, assim, eu já cresci desde criança, tipo assim, vem as alunas da minha mãe, assim, que faz aula com ela há 25 anos. Não, eu lembro de você no carrinho, bebê, lá na aula de pintura, e eu, tipo, não. Então, assim, saca, não é exatamente de hoje que eu tô no ateliê. Então, assim, da infância mesmo, convivendo com isso, assim, por exemplo, teve muita técnica de desenho, tipo assim, básica, que eu nunca efetivamente sentei para estudar, saca? Porque eu passei minha vida inteira vendo minha mãe ensinar isso para todo mundo, então eu já tinha visto aquela explicação, tipo, 1 zilhão de vezes. Mas assim, quando eu era muito, muito criança, eu não tinha tanto interesse assim, saca? Em realmente produzir desenho. Foi mais assim quando eu tinha uns 10 para 11 anos que eu comecei a me interessar realmente a buscar essa parte mais técnica, a estudar, a querer, não, eu quero ficar boa nisso. E foi, na verdade, muito mais a internet do que minha mãe que me influenciou nisso, porque eu comecei a entrar, né, nesse site de desenho, na época era o DeviantArt, que hoje em dia já pouca gente usa, e daí eu começava a ver aqueles desenhos daquele povo, ficava, nossa, eu quero ser bom assim, desse jeito um dia, saca? E daí foi aí que eu comecei a realmente a procurar mais técnica, coisa e tal. Lógico que minha mãe acabou me ensinando muita coisa, mas também muita coisa fui realmente correndo atrás na internet, participando de comunidades, fóruns. Naquela época as pessoas usavam fóruns, que é uma coisa que quase desapareceu da internet hoje em dia. E foi por aí que eu comecei aí até chegar onde a gente está hoje. Faz sentido. Na verdade, eu até diria que tu estava no lugar certo na hora certa, né? Porque teve aquela visão inicial da tua mãe fazendo esse trabalho, e aí, coincidentemente, já tinha um caminho para seguir, em termos de... De certa forma, tipo, eu acho que eu não me interessava muito pelo trabalho da minha mãe, porque a minha mãe, ela desenha, tipo, é um trabalho muito diferente do meu, saca? Eu sempre me interessava por desenhar personagens. Eu comecei a desenhar copiando as cartinhas de Super Trunfo do Cavaleiro do Zodíaco, saca? Tipo, eu queria desenhar personagem, eu queria desenhar super-herói, eu queria desenhar anime, não sei o quê. E daí minha mãe, tipo, desenhava, tipo, paisagens do Pantanal, saca? E daí, tipo assim, não tinha aquela conexão, saca? Daí eu precisei realmente, tipo, ter essa comunidade da internet para realmente, tipo, me mostrar que tinha, né, ó, como trabalhar com isso dentro dos assuntos que eu gosto, não só as coisas que mais ali do lado que minha mãe faz. Assim, ela faz trabalhos lindíssimos, mas assim, nada a ver comigo, saca? Sabe uma coisa que eu acho muito esquisita quando eu comecei a desenhar? Comecei não, mas agora que já tenho alguma experiência, e que eu comecei a conversar com outros desenhistas de outros estados, como é o teu caso, que eu sempre tive a ideia de que quem desenha são pessoas que conhecem animes, que conhecem essa questão mais de animação, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que tem muita gente que não sabe nem o que é um desenho, tipo um Dragon Ball da vida, que nem sabe o que é, mas que desenha super bem. Só que a área dela não tem nada a ver. Exatamente. Minha mãe, as alunas dela, é esse povo aí. Ela faz realismo, mas ou é uma coisa mais abstrata Sim, minha mãe faz que ela mais prefere? realismo. Aham. Ela faz principalmente essa área de ilustração científica. Minha mãe também é formada em biologia. Ela pinta muito essas coisas mais ilustração científica, assim, bicho, planta, paisagem, natural, essas coisas é mais a praia dela. Entendi, tranquilo. Aliás, eu esqueci de perguntar logo de cara aqui, porque a maioria das pessoas que eu entrevisto é tudo de São Paulo, mas tu não é de São Paulo. Onde é que tu Não, é? não. Eu sou do Mato Grosso. Fim do mundaço. Cidade pequena ou grande? Não, eu sou da capital. Sou de Cuiabá. Ah, tá certo. Porque eu Morei muito sou. tempo em Goiânia, Goiás. Fiz faculdade em Goiânia e tal, mas eu sou daqui, fui pra lá fazer faculdade, daí eu acabei voltando pra cá, pra abrir meu estúdio, coisa e tal. Entendi, tá certo. Mas e no fim, ah, teve o processo de como tu começou a
trabalhar com tatuagem, essas coisas, mas como é que foi para ter aquele estopim de agora eu não vou mais fazer isso porque eu gosto, agora eu vou fazer isso como profissão? Teve um lapso assim em algum momento ou progressivamente foi acontecendo e tu nem percebeu? Eu acho que foi mais, tipo assim, eu sempre soube, sabe? Porque assim, eu sempre tive a minha mãe trabalhando com isso, então eu sabia, tipo assim, porque tem muita gente que desenha que nem sabe, sabe? Que tem como ter arte, desenho, pintura como profissão. Eu sei que muita gente precisa realmente criar essa noção. Mas como eu cresci com a minha mãe, tipo, dando aula de desenho e vendendo quadro, etc., eu sempre tive a noção de que dá para trabalhar com arte como profissão mesmo. Então, assim, eu meio que sempre tive a noção que, tipo, se não fosse isso, dificilmente seria outra coisa, saca? Então, Entendi. assim, mas assim, assim, não teve um momento que eu comecei, tipo, agora eu vou começar a divulgar meu trabalho de forma profissional. Não, tipo, realmente foi acabando, tipo, acontecendo, assim. Aparecia, alguém aqui, eu vi que você desenha, você pode fazer isso pra mim. E aí você começa a fazer aqueles trabalhos menores, coisa e tal, e daí a coisa começa a crescer. Então, assim, a noção de que eu queria trabalhar com isso sempre existiu, mas não também, mas assim, foi realmente um processo, tipo, para realmente sair do total amadorismo e só fazendo as minhas coisas até começar a pegar trabalhos e até chegar, né, a viver com isso, só com isso, né, com arte, tatuagem, ilustração, coisa e tal.